Amém. Desde o início do mês, irmãos, nós estamos pregando sobre o viver cristão. Domingo passado, o Ayrton, ele falou sobre nós somos sal e luz. Na verdade, Jesus fez esse chamado para os seus discípulos e, consequentemente, a nós. Nós somos chamados a ser sal e luz. Hoje o tema da nossa mensagem é vivendo e pregando o Evangelho. Na verdade, essa missão foi dada a nós. Jesus nos deu essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E sabemos que só haverá eficácia na pregação do Evangelho quando nós não só levamos através da verbalização, mas quando essa mensagem ela vem acompanhada das nossas atitudes, do nosso exemplo de vida. E nessa leitura que nós fizemos, nesse texto que Paulo escreve à igreja em Filipos, certamente há aqui grandes lições para que nós possamos aprender a como tornar a mensagem do Evangelho ainda mais eficaz. Não porque ele não seja eficaz, porque, como a palavra de Deus diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas que ele sendo transmitido através da nossa boca, ele se torne ainda mais eficaz. Mas como nós podemos pregar o Evangelho de forma tão poderosa e eficaz? Vamos ver algumas dicas importantes que o apóstolo Paulo nos fornece aqui em sua carta. A primeira dica é que reconheça onde você está em Cristo Jesus e aonde você quer chegar. Versículo 12, primeiro versículo dessa leitura. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo, ele tinha consciência da sua condição. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ainda precisava ser moldado. Ele sabia que ainda precisava ser lapidado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabia que ainda não havia alcançado aquele estágio da perfeição em Cristo. E sabemos que isso é necessário. Como está a sua vida em Cristo hoje? Como você está em Cristo? Será que eu, você, nós ousaríamos dizer: estou bem, no sentido de perfeição? Eu já sou modelo para todos. Estou quase lá, falta pouquinho. Eu espero que nós possamos ter o mesmo espírito ou atitude que Paulo está tendo aqui diante da igreja em Filipos. Ele reconhece a sua condição. E nós precisamos reconhecer. Lembra Mateus capítulo 5? Uma das bem-aventuranças, ou seja, uma das características que os discípulos têm que ter. Bem-aventurados o quê? Pobres. Não ouvi. Bem-aventurados pobres de espíritos. O servo de Jesus, o cidadão do céu, o discípulo de Jesus, ele vai ter essa característica. Portanto, quando ele se olhar no espelho, ele vai dizer: misericórdia, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a crescer. Me ajuda a buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Senhor, retira de mim isso, porque eu me conheço, eu sei as minhas falhas. Aquilo outro. Me perdoa. Tem misericórdia. Mas também me ajuda nessa caminhada. Tem que ter essa atitude. Tem que ter essa atitude, porque só assim é possível você caminhar e andar. Porque se você acha que já chegou lá, você vai parar, sentar no sofá e ficar descansando. Você vai entrar nessa área aí.
que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. Mas Paulo, ele não só sabia o seu estado, quem ele era, como ele estava em Cristo, e assim nós também precisamos saber, mas ele sabia qual era o objetivo de sua vida, aonde ele queria chegar em Cristo. E ele diz: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo tinha uma meta na sua vida, Paulo tinha um objetivo, e ele sabia que ele tinha essa meta e tinha esse objetivo não por si próprio. Eu vou estabelecer uma meta para a minha vida, de mudança de vida, porque eu quero mudar, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Tudo bem, a pessoa pode fazer isso, lógico, precisamos ser pessoas melhores. Mas Paulo sabia que ele buscava esse algo, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Olha o que ele diz: pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele sabia que ele foi alcançado por Cristo para viver uma vida nova, para viver como nova criatura, para deixar as coisas lá atrás, para seguir a sua meta. Qual é a sua meta de vida? Qual o objetivo da sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando? Qual é o objetivo da sua vida? Há vários objetivos no nosso meio, mas lembre-se, Jesus morreu por você. Jesus morreu, entregou a sua vida, como nós lembramos aqui na ceia, para que os meus pecados, os seus pecados fossem perdoados, para que aquela distância que havia entre nós e Deus, ou seja, distância não, separação mesmo, ela caísse por terra, para que nós pudéssemos ter novamente acesso a Deus, para que ao findar as nossas vidas, tivesse um além, tivesse um horizonte, uma esperança, viver eternamente com Deus. Paulo tinha um alvo, e ele sabia que esse alvo na vida dele existia, porque Jesus morreu por aquilo. Qual o objetivo na sua vida? Qual a sua meta? Qual o seu alvo? Será que você tem reconhecido que Jesus morreu e, portanto, o maior objetivo da sua vida é estar na glória com Deus, é viver eternamente, é glorificar o nome de Deus? Tudo bem, você pode querer ser um profissional, sabe, o melhor da sua área, você pode querer ser o melhor professor, o melhor aluno, o melhor pai de família, o melhor empresário, a melhor pessoa possível, mas o grande objetivo de nossas vidas tem que ser glorificar a Deus através do nosso viver, porque Ele pagou um preço por isso, e o resultado disso é a esperança do céu, de viver eternamente com Deus. Mas esse viver eternamente não se resume somente quando nós formos para a cidade dos pés juntos, não, a eternidade com Deus começa agora, se é que eu tenho entendido o chamado de Jesus, se é que eu tenho um objetivo na minha vida, um alvo, a eternidade começa agora, meu irmão. Não vai ter interrupção, só tem para aqueles que não têm Cristo, porque no último dia de sua vida, se não tem Jesus, ali todos os seus sonhos e objetivos caem por terra, ou melhor, vão para 7 palmos debaixo da terra, o lugar que todos vão um dia. Mas para aqueles que têm esse alvo, para aqueles que têm esse objetivo, nem a morte impede esse sonho, amém? Nem a morte, meu irmão. Qual o alvo de sua vida? Esse é um momento de rever as nossas metas, de rever os nossos alvos, de olhar para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, eu entendo porque que o Senhor morreu na cruz. Esse é meu alvo, viver para ti, Senhor. Viver para ti. Paulo, ele tinha compreendido
o chamado de Jesus e a missão para a qual ele havia sido chamado. Segundo aprendizado nesse texto, e muito importante, deixemos o passado no passado. Essa é outra dica de Paulo. Mas como fazer isso? Vamos ler versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo reconhece que ainda não havia alcançado. Mas Paulo, ele usava de uma estratégia para a sua vida. E ele compartilha isso com os irmãos em Filipos. E eu creio que isso é muito importante. Eu preciso aprender isso com Paulo. Porque na verdade o passado pode ser um mal em nossas vidas. Como fazer isso? Para isso precisamos ter algumas atitudes. Na verdade, eu gostaria de citar aqui duas atitudes que vemos nesse exemplo de Paulo. A primeira atitude é o que ele diz: deixe o passado, esqueça, abandone. E nesse caso há vários exemplos de homens de Deus que foram chamados a deixar o passado para trás e tiveram que fazer ajustes nas suas vidas para servir a Deus. Noé, ele foi chamado por Deus para construir a arca. E Noé deixou tudo aquilo que ele se empenhava e fazia, e a sua vida cotidiana para trás. Ninguém se constrói uma arca naquela época, nas dimensões ao qual ele foi desafiado, sem material humano, no piscado de olho. Quantos anos Noé passou construindo a arca? Alguém lembra? Gostaria de ouvir. 120 anos. Uma vida. Mas ele deixou para trás. Ele ouviu o chamado de Deus, a voz, a orientação de como era para fazer, o que ele teria que fazer. E ele fez. Ele dedicou a sua vida a esse chamado. Ele tinha esse objetivo, portanto ele não podia se prender. Não, mas espera aí que eu tenho que resolver isso. Não, eu tenho que fazer aquilo. Não, espera aí que eu vou. O alvo dele era fazer aquilo que Deus tinha chamado a fazer. Abraão foi chamado por Deus: sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão simplesmente ouviu o chamado de Deus. E ele deixou para trás seus familiares, sua terra, sua parentela. E foi. E é interessante nesse texto, se a gente for lá para Gênesis capítulo 11, que o pai de Abraão, ele tinha um objetivo na sua vida. Eles estavam em Ur dos Caldeus, saíram de lá para ir a Canaã, mas nessa caminhada o seu filho, Arã, morreu. E aí Terá ficou lá lamentando a morte do seu filho, chorando a morte do seu filho que já havia morrido, já estava no passado. E Terá morreu em Padã Arã. Não chegou a Canaã, que era o seu objetivo. Por quê? Porque ele ficou preso no passado. E Abraão, se não tivesse ouvido o chamado de Deus, ele tinha ficado lá. Não sei o que tinha acontecido na vida dele, mas eu sei que muitas coisas que eram o plano de Deus, inclusive Jesus, provavelmente não teria acontecido. Mas ele ouviu o chamado de Deus. Ele entendeu que havia um novo objetivo na sua vida, um novo alvo, e passou a viver dessa forma. E muitos outros, irmão, como Moisés, saiu do palácio, e depois do deserto, porque ele foi se refugiar no deserto, e Deus chamou para uma missão. O rei Davi, que saiu lá do aprisco das ovelhas, lá da casa de seu pai,
e foi se dedicar à missão que Deus tinha dado a ele para cuidar da nação de Israel. Jonas, Pedro, Tiago, João, André, Estevão, Paulo, o próprio apóstolo Paulo. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, versículo 5, ele vai dizer que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o que Paulo diz, versículo seguinte, versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para que assim pudesse ganhar a Cristo. Deixe o passado no passado, meu. Se desprenda no passado. Tenha sido ele um glamour, tenha sido maravilhoso, tenha sido tremendo, mas está no passado. Tenha sido ele desastroso, tenha sido ele algo que trouxe traumas, sequelas, dor, dificuldades, mas ele tem que ficar no passado. Ele não pode estar ainda aí à tona na sua vida. Afinal, tem um ditado que diz o seguinte: quem vive de passado é museu. Nós não. Pense você, qual aluno que vai dizer: rapaz, eu no primeiro à 8ª série só tirava 10, só 10. E agora no ensino médio? Ele vai viver daquilo? Ele precisa se esforçar, ele precisa continuar, se esmerilar, sabe? Se doar para que possa crescer e aprender. Ou ele vai viver dizendo: não, eu só tirava 10, eu era o melhor aluno. Ou o profissional que vai se gabar: rapaz, eu sou o melhor da minha área. Em 1970, eu era o melhor profissional da minha área. Olha uma ruma de troféu que eu ganhei, de certificado, de reconhecimento. Passou-se já mais de 3 décadas, 4 décadas. E aí? Vai viver do passado? Se ele quiser continuar no mercado, ele tem que estar crescendo, vivendo, buscando, se aperfeiçoando, conhecendo, fazendo. Atitude. Ou então você vai: rapaz, eu tive um chefe em 2010. Rapaz, aquele chefe. Rapaz, se não fosse aquele chefe, eu teria crescido. Se não fosse aquele professor carrasco, ruim, eu era o melhor aluno. Por causa dele, eu não perdi o ânimo de estudar. Não quero mais. Vixe, eu me decepcionei com trabalhar em empresa. Vai viver no passado? Já passou. Aquele professor já foi. Aquele emprego, já foi. E na nossa vida espiritual, você vai viver de passado. Rapaz, olha, eu sou convertido há 30 anos. E pense que era uma potência. E hoje? É hoje. Passou, irmão. Está no passado. Você não pode se prender a isso. Paulo não se prendia a essa situação. E nenhum dos apóstolos. Eles viviam hoje. Jesus não pode voltar ontem. Ele pode voltar hoje. Não é verdade? Ele pode voltar hoje. Então você tem que esquecer o passado. Ou então você pode dizer: não, mas logo quando eu me converti, rapaz, eu tive uma decepção tão grande na igreja.
Eu tive uma decepção tão grande que eu não consigo me recuperar. Fiquei traumatizado. Está no passado, meu irmão. Te liberta. Afinal, é isso que Jesus faz. Ele nos liberta. Ele nos cura. Ele nos purifica de tudo. De todos os males que afligem as nossas almas. Nós precisamos, assim como Paulo, entender isso. Paulo, ele, como eu acabei de ler, ele deixou para trás, olha, um legado no meio dos judeus. Ele era reconhecido, de renome. E havia uma grande perspectiva para ele, porque ele ainda era jovem. Ele poderia alcançar áreas maiores, voos maiores em sua vida. Mas ele diz que tudo isso ele considerou esterco, lixo, para ganhar a Cristo. Deixa o passado no passado. E aí vem a segunda atitude, que é avançar. E precisa existir essa atitude, meu. Sabe? Nós jamais conseguiremos avançar para o alvo com os nossos pés presos no passado. Precisamos avançar, meu irmão. Como é que eu avanço em Cristo Jesus? Primeiro lugar, é tendo essa atitude. Tira lá os pés do passado. Tira, dá um primeiro passo, dá o segundo passo e vai, caminha. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós e ele vai nos ajudar nessa caminhada. Você não está só. Lembra Mateus 28? E eis que eu estarei convosco. Não se sinta só, meu. A senhora se sente só, dona Miraci? Não. Porque se ela se sentisse, ela dizer, rapaz, mas tá difícil, sabe? Nada não, tá difícil. Ela disse, não, Deus é comigo. Deus é comigo. Portanto, meu irmão, tenha sempre esse sentimento, Deus é contigo. Avance. 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 Assim como Paulo falou. Essa atitude ela é tão importante quanto a primeira, porém, ela é tão difícil quanto. Observe que Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Irmãos, essa atitude de avançar, de caminhar, de buscar a perfeição em Cristo, não é fácil. Não é fácil. Exige renúncia, exige esforço, luta. E a gente sabe que nem todas as pessoas estão dispostas a isso. Mas a gente sabe que todos aqueles que estão dispostos, eles avançam. Exemplo, Copa do Mundo agora, e Olimpíadas, fica melhor porque é mais individual. Nas Olimpíadas, qual o atleta que tem o melhor resultado? Se não tentar burlar através de doping e essas coisas assim. Mas normalmente é aquele que se dedica. É aquele que tem desejo de comer algo, mas não vai comer porque vai prejudicar o seu desempenho. Tem vontade de ir para as baladas da noite, mas não vai porque vai prejudicar o seu desempenho. Tem vontade de ficar deitado no sofá, descansando as pernas, mas não fica porque ele sabe que precisa se aperfeiçoar. É como um ferro, ele sendo, sabe, amolado, afiado, desgasta, esse processo ele desgasta, dói, é verdade, dói, mas pode ter certeza, nos levará à perfeição em Cristo. Portanto, irmão, se está sendo difícil, não desanime, continue essa caminhada. Se tem se apresentado obstáculos, continua a caminhada. Se está tudo bem, você consegue ter uma vida cristã firme, legal, continue, não se acomode,
Não entre na área do comodismo, porque isso vai te prejudicar. Lembra? Ninguém vive de passado. Ninguém vive de passado. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que esperar Jesus como um ladrão vem à casa. O ladrão não avisa quando vai roubar. Jesus, ele disse: olha, eu vou vir, estejam preparados. E eu creio que essa palavra estejam preparados não tem nada a ver com comodismo, pelo contrário. Então não se acomodem, continua, sabe? Invista cada vez mais na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Sabe por quê? Paulo, no momento seguinte, ele vai apresentar 3 grupos distintos. Desculpa, eu esqueci aqui. Ele vai apresentar 3 grupos distintos, do qual ele estava escrevendo à igreja. Versículos 15 e o 18. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Versículo 18. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Portanto, Paulo ele vai apresentar aqui 3 grupos distintos. O primeiro, os maduros. Os maduros. A esses, Paulo recomenda que se apeguem cada vez mais a isso, a essa busca constante, tendo o mesmo sentimento de Paulo. Sabe, se você é uma pessoa madura, que tem entendido esse chamado de Jesus, que tem um alvo, que tem esse objetivo claro na sua mente, que você entende porque que Jesus morreu na cruz, Paulo vai dizer: continua, meu irmão, continua nessa pegada. Todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. No versículo 17, ele vai dizer: irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ou seja, continuem, se aperfeiçoem cada vez mais, corram para o alvo, prossigam para o alvo, não parem. É um dos grupos que Paulo está falando. Continua, meu irmão. Isso é comum entre nós, existem pessoas mais maduras, mas nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos estacionar. Nós não podemos encher o peito e se envaidecer. E aí entra a soberba. Eu já conheço a palavra. Eu sei o que fala aqui na palavra. A palavra diz isso. E todos têm que se submeter porque ele está acima. Não. Paulo diz: tenhais o mesmo sentimento. É engraçado que ele usa sentimento. E no capítulo 2 ele vai dizer também aos irmãos: tenhais o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Humildade. A humildade, meu irmão, para aqueles que trabalham a humildade, que vivem buscando a humildade, dificilmente em sua porta baterá a soberba. Agora, aquele que vive na soberba, dificilmente terá um coração humilde. Dificilmente alcançará essa condição de maduro, mas irá para uma outra condição que daqui a pouco vamos falar. Mas há um outro grupo que Paulo apresenta: os imaturos, ou seja, aqueles que ainda não chegaram a essa compreensão de que necessitam buscar esta perfeição em Cristo Jesus, e tendo para isso pagar um preço. Existe no nosso meio pessoas imaturas, existe. E aqui não se trata de novos convertidos, não se trata de idade na fé, se trata de viver cristão, de compreensão do chamado de Jesus. Paulo estava dizendo, Paulo diz: e se porventura pensais de outro modo, ou seja, se vocês não têm compreendido o chamado de Jesus, se vocês não têm conhecimento do alvo que precisamos buscar em Cristo. Era isso que ele estava falando, pessoas que ainda não tinham esse entendimento, pessoas imaturas. E se eu me coloco no meio desse grupo de imaturo, eu não vou ficar triste, pelo contrário,
Eu vou ser desafiado a buscar a maturidade em Cristo. Eu vou ser desafiado a crescer em Cristo. Isso é bom. Porque todos nós, na verdade, estamos nesse nível. Todos nós. Nós só sairemos desse nível se nós entrarmos na soberba. Porque quanto mais eu cresço em Cristo, mais eu percebo que preciso crescer. Quanto mais eu me acho maduro em Cristo, essa compreensão verdadeira do que é isso, mais eu vou me sentir imaturo em Cristo Jesus. Jamais eu vou me sentir por cima, mas sempre querendo crescer. Era exatamente isso que Paulo estava chamando a igreja a entender. Tenham esse sentimento. Sejam maduros em Cristo Jesus, porque isso vos ajudará a buscar o alvo da perfeição. É interessante que ele não diz aos que são perfeitos, mas aqueles que têm maturidade. Mas há um terceiro grupo, que são os rebeldes, os resistentes. O que Paulo fala em versículo 18, inimigos da cruz de Cristo, que não aceitam a palavra, que não cooperam com a ação do Espírito Santo, pois se apegam a tudo que é terreno e vive, como se sua vida se resumisse somente a esta dimensão. A dimensão, somente é isso. Pessoas resistentes, que vão dizer, mas já tenho 30 anos na fé, meu. Oxe, sei de tudo. E tem pessoas que até dizem, rapaz, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, eu sou assim. Não, irmãos, eu preciso mudar. Você precisa mudar em Cristo. Ou então nós não temos entendido o chamado. Se eu abro a minha boca para dizer que eu já nasci assim, sou assim, vou morrer assim. O chamado de Jesus diz assim, olha, você nasceu assim, você estava assim, você está assim, você vai ficar assim, em Cristo. Esse processo de santificação, de crescimento, de perfeição. Por último, Paulo, eu entendo esse último versículo como algo de ânimo para cada um de nós. Versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Ele não disse, ande vocês todos perfeitos. Ande vocês todos nesse nível aqui, no último nível. Irmãos, eu preciso reconhecer onde eu estou em Cristo. Eu preciso reconhecer onde eu quero chegar. Isso é bom. E aí, nessa caminhada de onde eu estou, aonde eu preciso chegar, eu preciso viver contente. Eu preciso reconhecer o que Deus tem feito na minha vida. Você precisa reconhecer o que Deus tem feito. Sabe por quê? Um dos maiores fatores que gera insatisfação e comodismo é quando nós olhamos para os nossos desempenhos e nós queremos sempre mais. Nada de errado, tem que ser assim. Mas às vezes nós podemos colocar níveis elevados demais para a nossa capacidade. Nós podemos errar na meta, e quem erra na meta vai viver frustrado, porque não vai bater nunca, não vai alcançar nunca o objetivo. E é isso que Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, ande conforme o que você já tem alcançado. E isso é maravilhoso, porque ele acabou de dizer, esqueça o que para trás ficou, esqueça, olha para frente, e vai passo a passo, caminhando nesse objetivo. Nós não estamos só, ande cada um conforme, não podemos nesse percurso, nesse alvo, fitar os olhos nos nossos irmãos, no sentido de nos compararmos. Eu queria ser uma pessoa que ora como o seu Edir ora 2 horas por dia. Eu queria ser uma pessoa perseverante e firme como a dona Miraci. Nada de errado de reconhecer isso dos irmãos. Isso é louvável e deve ser reconhecido no nosso meio. Mas eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda a caminhar. Tudo bem, um dia eu posso chegar lá, mas eu preciso entender que Deus me ama e Ele vai me ajudar nessa caminhada. Não se sinta frustrado na sua fé, meu irmão. Não se sinta, porque você falhou,
porque você pecou, talvez porque a sua fé é um pouco inconstante. Não se sinta frustrado. Esquece para trás o que para trás ficou. Olha para o teu alvo e se contenta com aquilo que Deus vai estar fazendo no decorrer desse percurso. E eu te garanto, você vai correr essa corrida com muito mais disposição, com muito mais alegria, sem peso, até porque Jesus ele promete que o fardo dele não é pesado, pelo contrário, é leve e suave, É interessante que Paulo escreveu isso para cristãos, mas esta verdade ela também se aplica a você que está nos visitando hoje e que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, de fazer parte da sua igreja. O que é que tem impedido você de tomar essa decisão? É o passado? É algum trauma? É alguma coisa que tem acontecido na sua vida? O que é que tem impedido você de tomar essa decisão? Se desprenda do passado, se assim o foi. Tome hoje essa decisão. Tenha hoje essas atitudes do qual Paulo tem ensinado, para que você entre também nessa caminhada, a qual um dia nós também fomos chamados por Cristo. Jesus também morreu por você. Jesus morreu para que você tivesse um novo objetivo de vida. Aliás, uma nova vida, para a glória dele. Tome essa decisão. Não adie essa decisão. Nós não sabemos o dia de amanhã. É por isso que nós precisamos viver o hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e viver de tal forma que venhamos a glorificar a Deus. Que Deus tenha falado através da sua palavra no seu coração, que o Espírito Santo ele tenha tocado no seu coração, que você possa, nós possamos sair hoje aqui diferente de como aqui nós chegamos. E se você está visitando e deseja conhecer mais desse Jesus, dessa caminhada, procure qualquer um irmão aqui presente, aquele que lhe convidou. Nós teremos a maior alegria de poder estar compartilhando com você esse evangelho de graça e de salvação que Deus tem nos dado. Amém? Nesse momento nós vamos estar cantando.